Então o Senhor manda nós olhar para as Escrituras e procurar justamente nas Escrituras perceber a verdade que leva até ao Senhor. Eu quero, como embasamento do que nós vamos passar esses próximos 30 minutos, eu quero ler uma passagem que está no Salmo 103, no versículo 12. Ele diz assim na parte A: quanto está longe o Oriente do Ocidente. Essa é a parte A. E a parte B diz: assim afasta de nós as nossas transgressões. Amém? Embasado nessa passagem, tomando a parte A desse versículo, tá? Que assim o quanto está longe o Oriente e o Ocidente, eu quero falar alguma coisa nesta noite sobre extremos, tá? O que vem a ser esses extremos? Bom, nós podemos entender os extremos como dois pontos equidistantes, né? Como norte e sul, oeste e leste, né? Como disse aqui na leitura, Oriente e Ocidente. Mas também extremos se refere a exageros, a excessos, coisas exageradas, né? Também pode ser último recurso, pode ser pontos distantes ou antagônicos, né? Distante um dos outros, e também pode ser pontos também discordantes. Na realidade, quando se fala em extremos, pode ser até uma pessoa radical que não aceita a opinião dos outros e que só ela acha que está certo, e então ela vive nos extremos, ela é extremista, tá? E nós sabemos que os extremos, de certa forma, eles são o quê? Perigosos, né? Perigosos. O bom é o equilíbrio, o meio termo, tá? Bom, falando sobre os extremos, eu quero fazer você lembrar-se de que houve um filósofo francês chamado René Descartes, tá? E ele criou um método chamado método da dúvida, ou chamado também de dúvida metódica, tá? E aí a questão é assim, seria essa dúvida metódica, tá? A dúvida sem falhas, com respostas firmes, verdadeiras e buscas extremas pela verdade? Seria a verdade exata, sem dúvida, sem extrair uma verdade incontestável através desse sistema? Mas como podemos ter certeza daquilo que nós duvidamos? Porque ele fala sobre justamente o método da dúvida, que é para você duvidar de tudo. E aí você vai duvidando das coisas até você chegar a uma verdade soberana, pura, clara. Uma verdade sem dúvida que parte da dúvida. Meio estranho, né? Mas veja bem, conhecer aquilo que nos é dito por verdade aponta de que como estaremos seguros se alguém ou alguma pessoa está nos falando a verdade. Se essa verdade que se procura, ela tem como por objetivo apontar justamente erros. Para tirando os erros, limpando o caminho, possa chegar a uma verdade absoluta. Então, para mim conhecer a verdade, eu tenho que retirar dúvidas, ou duvidar de tudo. Retirar dúvidas, tudo bem, é plausível, entendemos, é até salutar. Agora, duvidar de tudo. Se eu vou duvidando de tudo, vai sobrar o quê? Bom, devemos
seguir um método. Afinal de contas, parece que tudo na vida tem um método, tá? E para nós chegar a um método seguro, falando de Bíblia, falando de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos que partir de qual ponto? Bom, para nós cristãos, a verdade da palavra de Deus, ela tem que ser o quê? Absoluta em nosso coração. E aí Mateus capítulo 23, e no versículo 3, tá? Ele fala que nós devemos observar tudo e retendes o bem, tá? Observai tudo e retendes o bem. Então, é um exercício de observação. Não digo duvidar de tudo, mas de certas coisas que verdadeiramente elas são, de repente, expostas ou tentativa de expor e fazer com que nós conheçamos a verdade que ela não provém da verdade. Bom, vamos seguir em frente. Livro de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim o quê? Testificam. Então o Senhor manda nós olhar para as Escrituras e procurar justamente nas Escrituras perceber a verdade que leva até ao Senhor. O Provérbios também nos diz assim: compra a verdade e não a vendas. Adquire a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Olha só, busque, tá? Compre a verdade, adquire a sabedoria e o entendimento. Não venda. Mantenha isso guardado no quê? No teu coração. Por quê? Porque nós estamos procurando e queremos entender alguns extremos. E a verdade tem um extremo, olha só. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça veio por meio de Jesus. A graça nos é dada para entender a palavra, para compreender as Escrituras, pela ação do quê? Do Espírito Santo na nossa vida. E essa graça do Espírito Santo dado por Jesus, ela vem sobre o nosso coração. Veja só, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá, mas qual é o processo, tá? Devemos seguir qual método para conhecer a verdade da salvação e da palavra de Deus? A própria palavra de Deus. O Senhor disse: a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. A pergunta que não quer se calar é assim: devemos ser extremistas? Duvidar de tudo? Jogar tudo fora? Procurar um conhecimento extremos através de uma dúvida? Não. Veja bem, quanto à ideologia extremista de violência, de dominação, de poder, tá? Aí não, porque isso não provém da palavra. Porém, quanto à verdade na palavra de Jesus, sim, porque o próprio Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, ele é a verdade extrema. A verdade extrema. Ninguém pode ir ao Pai senão por quem? Por Jesus. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em Atos 4:12 também fala, né, que o caminho para ir ao Pai, ele passa por quem? Ele passa pela pessoa de Jesus Cristo. Eu vou abrir aqui para mim ler na íntegra, né? Atos 4 e no versículo 12.
em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso é extremo? Sim, é extremo. É Jesus, tá? É o Senhor Jesus Cristo, tá? A salvação e a entrada no reino dos céus, não há dois modos de ser, tá? Mas um só, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos, é apresentado dois caminhos nas extremas. O caminho largo e espaçoso que leva à perdição. E o caminho estreito e difícil que leva à salvação. Mas só um caminho leva ao Senhor Jesus Cristo. No livro de João, no capítulo 14 e no versículo 6, nós temos o seguinte. Já citei antes, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho é o Senhor, verdade é o Senhor, vida é o Senhor. Você que está assistindo em casa pode dizer, aí é ser extremista, né? Verdade. Por quê? Porque se trata de salvação. Porque se trata da vida eterna. Porque se trata do início do primeiro dos últimos dias da tua vida eterna, de aonde que você vai passar. Claro, é uma questão de escolha. É tu que tem que escolher. E tem certas coisas na vida que nós temos que ser o quê? Extremistas. Eu sou de Jesus, dei minha vida para Jesus, ando com Jesus, sou guardado por Jesus, leio a palavra do Senhor, mantenho uma comunhão com o Senhor e vou para a glória junto com o Senhor. Logo, só vamos a Deus através do Senhor, tá? E você tem que decidir qual o caminho que você vai tomar, se o caminho largo ou o caminho estreito. Qual o Senhor que você vai servir? Que práticas de vida você vai exercitar, tá? E a quem você vai se entregar, servir e se doar 100%. É você que tem que decidir. É você que tem que observar. E se você tiver na dúvida, ore e peça para que Deus dirija o seu coração. Na realidade, alguém pode dizer que há um radicalismo, né? Há um radicalismo. Que eu acho interessante que existem algumas palavras em que as pessoas que praticam esportes radicais, eles não são chamados de radicais. O esporte que é radical. Daí a pessoa não é radical. Mas aquelas pessoas que praticam e que vivem uma vida totalmente aquém do mundo, aliás, aquém do mundo, aquém das coisas de Deus, além do mundo, fugindo das coisas do mundo, mais perto do Senhor, muitas vezes somos taxados de religiosos radicais, religiosos extremos. Agora veja bem, radicais em vida, porque são religiosos. Mas como isso? Bom, a palavra de Deus fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tá, e quando eu estou imitando Cristo, daí, sou radical? Estou nas extremas? Com certeza, para o mundo eu sou radical. Mas eu estou andando no caminho, porque é uma escolha minha. E quando se trata de escolha minha, de escolha nossa, para o bem meu, da minha família, dos meus filhos, tá? Daqueles que estão debaixo da minha responsabilidade. E eu pratico o que a palavra de Deus fala, acho que é Provérbios 26,
que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, eu estou fazendo o quê? Seguindo a palavra. E se a palavra é extrema e radical, eu estou seguindo a palavra de Deus. E aí como é que eu devo seguir ao Senhor Jesus Cristo? Como que eu devo imitar ao Senhor Jesus Cristo? Primeiro de tudo, despojando-se do meu próprio eu. Olha só, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A partir do momento que eu busco ter o mesmo sentimento, a compreensão, visão, sabedoria, tá, do que a vida me dá em Cristo Jesus, eu estou seguindo ao Senhor. Eu estou andando segundo aquilo que Ele ministra e que Ele ensina na nossa vida, levando-nos à vida eterna. Também eu posso ter uma prática extrema e radical, quando em Atos, capítulo 8, versículo 32, fala assim: no lugar das escrituras que lia era este, foi levado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores para o matadouro, como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. E o 33, na sua humilhação, negaram-lhe a justiça. Aí o que eu vejo aqui nessa leitura? Eu vejo a humilhação de Jesus. Jesus como um cordeiro, diante dos seus algozes, diz a palavra, ele não abriu a sua boca, ficou com a sua boca fechada. E João, no capítulo 6, versículo 38, 39 e 40, João diz assim: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do Pai é essa, que todo aquele que vê o Filho tenha nele a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então o que nós temos? A humilhação e ao mesmo tempo, aqui em João, Jesus veio para o quê? Fazer a vontade do Pai. E aí, fazendo a vontade do Pai, nós perguntamos, Jesus foi extremo? Foi. Jesus foi extremo. Jesus foi tão extremo que ele podia ter se defendido quando estava sendo julgado. Quando ele foi preso, ele mandou que Pedro guardasse a sua espada. E o que foi que ele falou? Por um acaso, Pedro, eu não posso orar para o Pai, e ele não poderia mandar legiões e legiões de anjos armados com espada de fogo para me livrar, para me libertar? Vamos nos lembrar, uma legião romana tinha entre 6 e 12 mil soldados. Suponhamos que uma legião no céu de anjos, partindo desse pressuposto, seja 12 mil. E ele iria pedir legiões de anjos. Bom, viesse 12 mil anjos. Lembrando que o anjo do Senhor, numa noite, matou 185 mil homens. Imagine, 12 legiões, como é que não seria para aqueles que foram prender ao Senhor Jesus Cristo? Então, quando eu imito o Senhor, a vontade dele está numa extrema e a vontade do mundo e da carne está em outra. E além delas estarmos, assim como está Oriente e Ocidente, Sul e Norte, elas são o quê? Antagônicas. Elas discordam. Elas são auto-excludentes. Tá? Trevas não pode ter comunhão com a luz. E nem quer e nem deseja. Porque a luz se sobrepõe às trevas. Alguém falando certa vez em sala de aula perguntou para o professor o que era as trevas. E sabe o que ele respondeu, Miller?
as trevas só existem porque há falta da luz. Tá? Da luz. Então o Senhor, lá no princípio, quando foi criar o céu e a terra, ele chamou o quê? A luz. Haja luz. E a luz existiu. Não era a luz do sol, não era das estrelas, não era da lua, não era de nada. Da onde veio essa luz? Do trono dele, que veio iluminar. Se você é um bom leitor bíblico, depois você vai ver que ele foi chamando a lua, o sol, as estrelas. E essa lua, essa luz, veio do trono do Senhor Deus. Amado, vivendo em extremos. Como que vivemos em extremos? Bom, temos alguns extremos, como eu já falei, que eles são o quê? Antagônicos. E agora você vai entender o porquê que eu falei até agora em extremos. Olha só, os antagônicos, morte e vida. O que você escolhe? Morte ou vida? Vida, não é? Porque a vida está num extremo e a morte está no outro. Tá? Veja só, carne e espírito. O espírito vence a carne. A vida vence a morte. Olha só, verdade e mentiras. Quando eu era criança, minha mãe dizia, não mente, Paulino, a mentira tem perna curta. Tá? E a verdade é um dos pilares do trono de Deus. Faz parte da essência de Deus a verdade. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade. Tá? E a verdade se sobrepõe à mentira. Olha só, santificação e mundanismo. Santificação é o ato de você se separar das coisas do mundo e que corrompem o homem, no seu caráter cristão, na sua ética, na sua moral, no seu comportamento, no seu modo de vida. E eles são o quê? Extremos e antagônicos e auto-excludentes. Só que quem tem que excluir é você, para que você viva uma vida separada, com propósito para Deus. Outra coisa, salvação e perdição. Salvação e perdição, não há meios termos. Ou você está no extremo da salvação, andando no caminho estreito, ou você está andando no caminho da perdição, largo, fácil, tá? Que muitos dão nele e muitos escolhem. Daí nós temos mais o quê? Nós temos esperança e desespero. A esperança, a Bíblia diz, Cristo em vós, esperança da glória. E muitas pessoas andam uma vida o quê? Desesperada, porque perderam a esperança, não tem Cristo. Por isso que, nesse momento, eu afirmo que os extremos são benéficos. Desde que você saiba escolher o extremo que verdadeiramente for bênção na sua vida. Promessas e desacordos. Tá? Promessa e quebra de promessa. Alianças e quebra de alianças. Né? Quando aceitamos a Jesus, amados, aceitamos tudo aquilo que Jesus tem, tá? E tudo aquilo que é apontado como contrário ao mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas crede em mim, eu venci o mundo. Ou seja, o Senhor tira nós do mundo, tira nós do extremo de sofrimento, de terror, de desgraça, de domínio, de opressão do inimigo, debaixo de doenças, debaixo de tantos outros acontecimentos, tirando do extremo. E traz nós para uma realidade. Qual é essa realidade? Realidade da vida, de uma nova vida. Então, de um lado está o mundo que domina e a morte, e o espírito que domina na desgraça, em muitos lares e muitas famílias. O Senhor nos leva para o quê?
para o centro da sua vontade, longe desse extremo que vinha até então dominando e desgraçando a vida. Também nós temos os prazeres da carnalidade, nos tirou, nos separou, nos deu uma nova vida, gerou um espírito de santificação em nós, que é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, e o próprio Senhor se santifica ao nosso favor, nos deu a verdade e a esperança da vida eterna. Assim como Jesus foi atacado pelo inimigo e resistiu, foi afrontado, perseguido, nós também poderemos ser, tá? Mas ele disse, crede em mim, eu venci o mundo. Amém? E para nós encerrar, no extremo de tudo isso que nós temos vivendo, está Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz, buscai a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Então é extremo, tá? É extremo. Vá para a santificação, busque a paz com todo, santifique a sua vida na presença de Deus. Ainda que eu não me santifico, porque quem nos santifica é o Senhor e a sua palavra. Então procuramos viver uma vida que agrada a Deus, orando, jejuando, fazendo os seus propósitos e permitindo que a palavra gere um novo homem, uma nova mulher. Seja extremo, mas extremo nas coisas que verdadeiramente a palavra referenda, em que a palavra toca na sua vida, transforma a sua vida em uma nova criatura, numa nova pessoa. Livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz, quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Olha os extremos, coisas velhas e tudo se fez novo. Amém? Que Deus ministre na sua vida, que Deus abençoe teu coração e que você cresça e entenda essa palavra em Cristo Jesus.